Hoje é culto de quarta-feira, é Pai Bum, né? A gente vem, adora, busca do Senhor, recebe dele e vai para nossas casas. Mas, irmãos, hoje cheguei ali na porta, quando você entra, né? Você fala assim, ô culto bom, né? Nossa, que culto bom! Ô culto bom, culto gostoso. Dá vontade de fazer umas 3, 4 horas de culto, né? Pessoal adorando, buscando, bendizendo ao nome do Senhor. Nessa noite, nós estamos aqui continuando falando sobre o impossível, não é? Quando o impossível se torna possível. E o Senhor tem tratado conosco nessas quartas-feiras. Eu tenho a certeza que Ele tem feito algo diferente em nossas vidas. Pessoas que já estão vindo durante quartas-feiras, pessoas que chegaram, estão vindo hoje. Estamos nessa caminhada em direção ao impossível. Por quê? Porque nós conseguimos o impossível? Não, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, amém? Glória a Deus. E durante essas quartas-feiras eu tenho a certeza que Ele tem feito o impossível em várias vidas. E se ainda não fez na tua, meu amado, fala para a pessoa que está aí do seu lado, olha para ele e fala assim, ó, essa noite pode ser a sua vez. Aleluia. Se você crê, essa noite pode ser a sua vez. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia aí rapidinho, só para a gente orar nessa noite. Mateus capítulo 7, o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. É o tão conhecido Mateus 7,7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Eu tenho certeza que o Senhor já está agindo nessa noite, falando na tua vida. E eu não quero ser, de forma alguma, um elemento que irá atrapalhar o Espírito Santo de agir. Então eu vou ser bem rápido, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. O povo hoje está aceso, está com vontade. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos, buscai e achar, porque aquele que pede e o que busca, aleluia, aquele que pede e o que busca, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus. Nessas quartas-feiras nós temos aprendido que o Deus a quem servimos é o Deus dos impossíveis. Temos aprendido que para Deus não há limites. Ele é quem cria os limites da terra. A palavra do Senhor lá em Jó fala que Ele criou os limites do mar e disse, daqui você não vai passar. A palavra do Senhor diz que Ele é que mediu os recantos da terra e a sua plenitude. Ele fez as constelações e os universos para que nós pudéssemos olhar os luzeiros e nos maravilhássemos dele. Ele é Deus e Ele é sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente tem buscado dele o impossível. E nessas quartas-feiras o Senhor tem nos dado um vislumbre do que nos é necessário para alcançar aquilo que muitas vezes a gente tem falado sobre sonhos, sobre projetos, sobre promessas que muitas vezes queimam no nosso coração. Mas muitas vezes as circunstâncias, muitas vezes as situações, até o tempo nos faz pensar que não vai acontecer mais. As circunstâncias, as situações, o tempo nos fazem fraquejar e começar a questionar: será que realmente o Senhor vai cumprir a sua promessa? Será que realmente aquilo que o Senhor um dia me disse vai acontecer? Será que eu vou conseguir concluir aquele projeto, aquele objetivo? Será que eu vou conseguir conquistar aquilo que eu tanto almejava? E nós temos aprendido muito nessas quartas-feiras, mas hoje eu queria chamar a atenção sua para o que o Senhor Jesus ele nos diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7.
Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E no próximo versículo, no versículo 9, ele diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Pergunto para você: você quer para o seu filho o melhor ou o pior? Você quer o melhor para o seu filho? E pergunto para você mais uma coisa nessa noite: quem aqui é filho de Deus? Diga amém. Pois é exatamente isso que o Senhor Jesus está nos falando. É uma palavra tão simples, mas tão simples, que de tão simples ela parece, a gente pensa assim, mas será que tem alguma grande coisa por trás disso? Não, o princípio é esse. Ele diz assim: olha, se vocês que são, qual dentre de vocês é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Entenda uma coisa nessa noite: Deus ama você. O seu pai, ele te ama. Ele diz: eis os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para que vocês recebam aquilo, cheguem ao fim que vocês esperam. Ou seja, se você que está aqui é pai e é mãe, você só pensa o melhor para o seu filho, imagine o Senhor, o teu pai, o que ele pensa para você. Imagine os planos que Deus tem para você. Imagine as promessas que Ele te fez e que Ele ainda vai cumprir. Imagine a trajetória, o caminho que Ele tem para você. Imagine tudo que o Senhor tem preparado para você. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, coisas boas, quanto mais o vosso Pai que está no céu lhe dará bens ao que pedirem. Para a gente terminar nessa noite, tem uma coisa muito interessante aqui. Ele diz novamente: ao que lhe pedirem. Pedir. Você veio aqui essa noite e talvez pensando: como é que o impossível vai acontecer na minha vida? Como é que o milagre vai acontecer na minha vida? Como é que Deus ele vai agir? Bom, a palavra ela é clara. Se você pede, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Agora eu queria que você pegasse essa palavra pedir, bater, buscar, e substituísse pela chave que nessa noite vai te levar a viver o impossível. Vamos substituir essas palavras com a palavra oração. Oração. Orem e dar-se-vos-á. Orem e encontrareis. Orem e abrir-se-vos-á. Porque aquele que ora recebe, e o que ora encontra, e o que ora se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que orarem. Oração é a chave. Oração é a chave. É orar, é clamar, é colocar o coração diante do Senhor, é dizer: Pai querido, eis-me aqui. Não é mágica. Entenda uma coisa, meu amado, nessas quartas-feiras você está vendo esse lugar e não é mágica, não é simpatia, não é patuar, é poder de Deus e é bater na porta. Esse bater na porta significa orar, clamar, pedir. Esse buscar significa orar, clamar, interceder. Porque aquele que ora, a porta se abre. Aquele que ora vai receber. Aquele que ora vai encontrar.
Se você orar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei dos altos céus. Eu os ouvirei dos altos céus, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É orar, é se humilhar, é se colocar diante de Deus. É se colocar diante daquele que pode fazer a diferença na minha e na tua vida. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode se cansar. Sacode o teu irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, não se canse. Não se canse de buscar, não se canse de bater, não se canse de orar, não se canse de clamar. Não deixe que as condições do dia a dia te desanimem. Não deixe que alguma outra pessoa venha trazer para você algo que não seja da parte de Deus. Muitas vezes, amados, nós nos deixamos ser abatidos por palavras. Alguém já disse assim: palavras têm poder. Palavras têm poder. Bom, uma palavra negativa tem poder na sua vida. Ah, fulano chegou até mim e falou uma coisa que me deixou lá embaixo. Ah, fulano me trouxe uma palavra, falou uma coisa comigo que me desanimou. Sabe, eu estava bem, aquela pessoa veio, sabe, trouxe aquilo para mim, eu fiquei triste, eu desanimei. Deixa eu te falar uma coisa. Uma palavra negativa tem poder na sua vida se você não tiver a noção do tamanho do Deus a quem você serve. Uma palavra negativa tem poder para te derrubar se você não conseguir enxergar o Senhor que é sobre você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sim, a palavra de Deus, ela tem poder sobre a tua vida. A palavra do Senhor, ela pode realizar algo na tua vida. Ela diz que você, lembra domingo, você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Esse é você diante de Deus. Mas nós somos filhos. Nós somos filhos. E é necessário nos colocarmos diante do nosso Pai. Sabe qual é o grande problema? Nós temos uma herança, mas não desfrutamos. É incrível, olha só. Depois em casa você lê a parábola do filho pródigo, ela me chama a atenção. Sabe o que acontece na parábola do filho pródigo? O filho pródigo vai, gasta os bens do pai, sofre lá fora, se arrepende e volta. Quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos. O pai coloca ele para dentro de casa, coloca novas vestes, uma sandália, um anel no seu dedo e fala a todos: aquele que estava morto ressuscitou, e todos se alegram. Mas tinha o filho pródigo, ele tinha um irmão. Você já leu na parábola? Ele tinha um irmão. E apesar de todos ficarem felizes com aquela volta, com o que Deus estava fazendo na vida do filho pródigo, o seu irmão não estava feliz. Cuidado, meu amado, cuidado, porque tem gente que fica mais feliz com a tua derrota do que com a própria vitória. Cuidado. Tem gente que fica mais feliz quando vê você lá embaixo do que quando ele está lá em cima. A pessoa, ela nem se preocupa de ter ou de vencer, não. Ela só quer ver você lá embaixo. Não consegue se alegrar. Hoje em dia é muito difícil você ter alguém que se alegre com a sua vitória. Você ter pessoas que estão do seu lado e que vibram quando você vence. Aquele irmão, aleluia, aquele irmão não se alegrou. Muito pelo contrário. E muitas vezes não é lá de fora não. É aquele que anda do teu lado. Aquele que diz que está do teu lado. O Espírito Santo está tratando nessa noite, amado. E aquele irmão chega para o seu pai, talvez, posso conjecturar aqui, ele de repente viu lá as luzes, viu as festas, ele entra na casa, vê a festa, vê seu irmão, ele chama o seu pai de lado aqui, revoltado, frustrado, e ele fala assim: pai, eu não estou entendendo. Depois você lê lá a parábola. Eu não entendo, pai, porque eu te sirvo, eu faço tudo direito, eu caminho do teu lado, tudo que o Senhor manda há tantos anos, e o Senhor nunca me deu nenhuma ovelha para eu festejar com os meus amigos. E esse aí foi, e esse aí fez o que quis da vida, e esse aí gastou os seus bens, e agora ele volta, e o Senhor dá uma festa.
Aquele homem, aquele irmão, ele estava mais preocupado com... Tem gente que fala que todo ser humano tinha que ter um gato. Todo ser humano tinha que ter um gato. Por quê? Porque o gato tem 7 vidas. Aí ele se preocupa com as 7 vidas do gato e deixa de se preocupar com a tua. Porque tem gente que vive se preocupando com a vida dos outros. Tem gente que vive se preocupando com a vida dos outros, vive olhando a vida dos outros, para que se houver um erro, uma brecha, ele falar, viu, ó, você, não é você? E pior ainda, né, irmão? Você não é crente? Não é? Você não é crente? E como é que você faz isso? Você não é crente? É quase como se o crente tivesse a obrigação de ser um extraterrestre, né? Aquele irmão, então, ele aponta os erros do irmão para o pai. E tem gente que ora assim, irmãos. Tem gente que faz oração e, irmão, não era nada disso a palavra, mas o Senhor está tratando aqui, amém? Tem gente que faz a oração daquele fariseu. Tinha um homem, um publicano numa esquina, um fariseu na outra. O publicano orava assim: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador, me perdoa porque eu sou um publicano, tem misericórdia de mim. Na outra esquina, sabe qual era a oração do fariseu, do religioso, aquele que se dizia filho de Deus? Pai, muito obrigado porque eu não sou igual a esse publicano pecador. E Jesus termina dizendo a parábola assim: sabe quem foi ouvido? O publicano, não o fariseu. Oração. Você quer que a tua oração seja ouvida? Quem quer aqui que a sua oração seja ouvida? Então para de olhar para a vida dos outros. Para de olhar para a vida daquele que recebeu ou que tem, e olha para a tua. Presta atenção na promessa que Deus tem para você. Não se preocupa se alguém fez ou não fez, se está ou não está. O importante é que Deus tem para você. Quando a gente deixa de se preocupar, deixa de apontar, deixa de ficar olhando, e a gente se volta para o Senhor, então Ele ouve a nossa oração. Aquele filho chega e fala: pai, todos esses anos eu te servi, o Senhor nunca me deu uma ovelha para eu me alegrar com os meus amigos. Agora vai esse, gasta todo o teu dinheiro, faz o que quer, e o Senhor faz uma festa. Sabe qual foi a resposta do pai para aquele filho? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você sempre teve direito à minha herança. Você só não pegou porque não quis. Foi isso que aquele pai quis dizer. Meu filho, está à tua disposição. Sabe por que você nunca teve nada? Porque você não me pediu. Oração. Sabe por que a gente muitas vezes, amado, não consegue alcançar o impossível? Porque a gente não clama. Porque a gente tem um pai e a gente não fala com ele. A gente tem um Senhor e a gente não procura ter intimidade com ele. Aquele pai falou: era só você me pedir que eu te daria muito mais que um novilho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, e se bater a porta vai se abrir. Quer bênção? Quer uma nova história? Quer experimentar o impossível? Ore, clame ao teu pai, diga: Senhor, eis-me aqui, tome posse da herança que já é sua. Existe um banquete, existe uma mesa colocada, você pode levantar e você pode lançar mão daquilo que você quiser. Mas é necessário que você se dirija ao Pai, é necessário que você clame, que você entenda e que você creia que aquele que busca acha, que aquele que pede recebe. Se existe alguma porta que precisa ser aberta, bata, ela vai se abrir no nome de Jesus. Mas é necessário que a gente creia, que a gente tome posse
vamos fazer um link com o domingo, tomemos posse da nossa identidade como filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você é filho, você tem direito à herança do seu pai. Ué, mas filho só tem direito à herança, quando o pai morre. Filho só tem direito à herança quando o pai vem a falecer. Pois é, Deus se fez homem e morreu na cruz por você, para que você tivesse direito a essa herança, para que você tivesse direito a essa herança, para que você tivesse direito. Esse é um dos milagres da cruz, esse é um dos mistérios da cruz, para que você possa ter direito à herança do seu pai. É sua, você pode tomar posse. E mais maravilhoso ainda é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia!